assunto muito, muito citado, Sim. né, hoje e muito visto também em vídeos e conteúdos na internet é a própria ansiedade e a própria depressão, né? E dentro do contexto de igreja, algumas igrejas com uma teologia não tão qualificada Sim. acaba demonizando isso, né? Sim. Então, a pessoa está lidando com ansiedade, a pessoa está lidando com depressão, isso é demônio, Sim. né? Como que você enxerga depressão, ansiedade, nesse contexto de uma avaliação como essa? É demônio. Como que é a melhor forma? Porque a gente está entrando aí naquilo que hoje também pode se tornar ali um toque religioso, Sim. né? Que tem sido bem comum Tá bem comum hoje. no consultório. Que a pessoa chega e diz, eu acho que Deus está me punindo. A pessoa chega cheia de traumas ali por conta justamente Sim. desse contexto religioso tóxico, né? Como que você está enxergando isso na sua profissão e nos atendimentos? Nos atendimentos é uma queixa que é bem presente. Hoje eu atendo não só pessoas crentes, mas não crentes também. Mas quando envolve ali o cristão no geral, eu percebo que o toque religioso ele é bem intenso mesmo, na maioria das falas. Então a gente tem que trabalhar a reestruturação de pensamento. É um ponto importante. A gente tem que entender esse pensamento que aparece, as crenças que estão envolvidas, para a gente poder, de fato, vim com esse processo de reestruturação. E, de fato, o que você trouxe sobre a questão das pessoas demonizarem ainda existe muito. E eu costumo dizer que isso existe porque a teologia aplicada não é a correta. Então, as pessoas que estão nesses contextos aí de igrejas, elas sofrem muito. Porque elas também não podem falar. Então, elas são silenciadas. O sofrimento, e talvez muita gente que assista a gente, talvez vai até se identificar com isso. É o sofrimento silencioso. Ele precisa de comunidade, porque comunidade cura, Douglas. O quanto é importante comunidade, comunhão, né? Para a nossa realidade cristã, o quanto comunhão nos aproxima não só de Deus, mas é cura para o nosso coração. Tanta gente que a gente percebe aí no contexto de igreja que tem problema com rejeição, com abandono, com autoestima, e quando é inserido na comunidade, na comunhão, tem essas áreas aí curadas, até independente de terapia, independente de medicação. Por quê? Porque comunhão, comunidade, ela é terapêutica, sabe? Então, a gente precisa tentar, de alguma forma, conscientizar primeiro quem está doente, a reavaliar essa comunidade que ele faz parte, que ele está inserido. É uma comunidade que, de fato, é saudável na teologia? É uma comunidade que, de fato, acolhe os órfãos, as viúvas, os necessitados, os entristecidos, os adoecidos, os pecadores de forma geral? E eu não digo que é um acolhimento para falar para o pecador que ele pode fazer tudo que ele quer, até porque o evangelho não é isso. Mas é o acolhimento no sentido de que, olha, a gente precisa ter áreas das nossas vidas curadas, tocadas pelo Senhor, transformadas, e alguns vão precisar de medicação, alguns vão precisar aí de ir ao médico. Quando alguém me procura de igreja e fala, ai, Magda, eu tô me sentindo assim, meio desanimado, meio cansado. Primeira coisa que eu brinco é, como que tá o hormônio e vitamina? Que tá em dia? Porque isso é importante. Então, eu falo isso muito para os pacientes, principalmente quando eu começo ali aquele processo de avaliação, eu sempre pergunto como que tá essa área. E se não passou por avaliação ou se passou, vai ter que passar. Como que tá isso aí? Porque a gente precisa bem. A gente não vai fazer milagre, a pessoa tá com a testosterona lá embaixo. O que vai acontecer? Não tem como, né? Não tem ânimo para viver, tá com vitamina D no talo lá, não dá, tem que se cuidar. Tem que ter esse cuidado. Então, eu acredito que essas pessoas que estão inseridas nessas comunidades, eles precisam avaliar isso. Então, é uma comunidade de uma teologia saudável? É uma comunidade onde eu estou acolhida nessa comunidade a ponto de falar tanto dos meus pecados quanto das minhas mazelas? Que aí são essas mazelas aí de dores do mundo, os transtornos. Porque é a partir desse lugar que a gente vai buscar tratamento, que vai ter um irmão para falar assim, bora aqui, bora fazer um exame de sangue, bora para uma terapia. Eu tô hoje trabalhando na base, liderando, e todos os missionários sabem, tem até a Sara que tá me acompanhando aqui no estúdio. Eu sempre falo para eles, tem coisa que é na terapia.
Tem coisa que é no aconselhamento. E teve um período que a gente até brincou que quase que a base inteira estava em terapia. Mas porque estava todo mundo num período, assim, emocionalmente não muito bem. E graças a Deus, todo mundo entendeu que a terapia seria muito benéfica. Vamos à atividade física. Precisa fazer. Não é uma coisa, para mim, pelo menos, não é uma coisa agradável. Não é uma coisa que eu fale assim, ai, meu Deus, como eu amo ir pra academia. Não amo. Deus sabe a luta que é, mas a tentativa pra gente não enlouquecer. Porque a gente entende que precisa estar bem, estar equilibrado. Então, as pessoas que estão passando por isso precisam avaliar o tipo de comunidade que elas estão inseridas, se aquela comunidade aponta para o evangelho e se aquela comunidade ela é um lugar de comunhão, porque a comunhão vai te levar para esse lugar benéfico. Eu acho que é um ponto bem importante aqui, inclusive, para a gente levantar, que é o fato de comunidades saudáveis, né? Como missionária, provavelmente você, em casas, né, lugares onde você chega, você deve encontrar pessoas feridas emocionalmente, né? Que cenário que você tem encontrado em suas missões diante dessa realidade? Olha, eu tenho encontrado um cenário aí bem diversificado. Eu ainda acredito, Douglas, nas igrejas saudáveis. Eu acredito que em cada cidade, em cada bairro, em cada país, em cada continente, ainda tem uma igreja saudável. Eu diria que nós temos um desafio ainda. Nós temos poucas igrejas saudáveis e muitas igrejas adoecidas. Então, o meu desejo é para que essas igrejas saudáveis se levantem. Se levantem no sentido de pensar como que nós podemos contribuir com essas igrejas que ainda estão caminhando ou que estão adoecidas. Como que nós podemos nos conectar a elas para, de alguma forma, poder ajudá-las. E também ter o entendimento que nem todas vão querer ser ajudadas. Até para a gente não querer ter aí a síndrome de salvador do mundo, que o único salvador é o nosso Cristo. Mas entender que enquanto a gente puder dar suporte e fazer com que o nome de Cristo seja glorificado na igreja, no sentido de comunhão, a gente vai fazer isso. Então, é esse o cenário. Não tem tantas igrejas saudáveis, mas as igrejas saudáveis, eu acredito que elas podem se levantar para poder ajudar essas que estão adoecidas. E ainda tem muitos locais onde não há grandes comunidades. Ainda é aquele pequeno ajuntamento que às vezes tem muita dificuldade de conseguir até mesmo aumentar um pouquinho em números mesmo, justamente por causa do contexto, né? Então, você pega alguns países europeus, não é tão fácil. África, eu acredito que a África está vivendo um movimento aí diferente agora, no que se refere à missão, e se duvidar, até para começar a enviar. Eu creio que a África pode começar nesse movimento. Não a África como um todo, né, a nível continente, mas alguns países específicos, assim, da África. A Ásia ainda é um desafio. Nossa, um desafio. De todos os continentes, assim, que passei, países, os países asiáticos ali me chamaram a atenção. Por quê? Primeiro, precisa ser missionário de longo prazo mesmo. Eu percebi na minha avaliação que pelo menos 10 anos para você que está indo, para conseguir fazer um trabalho de fato eficaz, né? Porque aquele trabalho duradouro, porque a cultura é muito diferente. Não é só o idioma que é diferente. A questão do aspecto cultural, religioso é muito diferente daquilo tem que... Tem muita idolatria. Muito. Né? O mundo oriental é muito diferente do ocidental. Então, esse missionário precisa até se desconstruir um pouco para ele poder abraçar e falar, talvez eu vou morrer aqui. Até que Cristo seja glorificado. Ou vou gastar alguns bons anos e voltar. E aqueles que vão a curto prazo, eu acredito que o curto prazo seja muito mais para trabalhar com os missionários de longo prazo, no sentido de servir. Então, acredito que seja mais ou menos isso.